um dos vereadores mais atuantes aqui, Edmilson Souza, do PSOL. Seja bem-vindo, Edmilson. Boa noite, Roberto, Samuel. Mais uma vez é um prazer estar aqui. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Queria te agradecer o convite de poder falar um pouquinho aqui com o seu público. Pessoal, como nós não temos um horário eleitoral, vamos fazer nesse espaço o nosso horário. Então, eu vou pedir para você que acompanha o trabalho do Edmilson, que gosta dele, ou que não gosta, mas gosta da política, vamos compartilhar para que as pessoas possam comparar quais são as propostas do Edmilson e poder escolher melhor. Tem que escolher bem, porque são 4 anos ali. Edmilson, um vereador experiente. Bom, para quem não conhece, né, quem é o Edmilson? Vamos começar por aí, né? É melhor, né? Bom, meu nome é Edmilson Souza, de profissão sou professor, sou diretor de uma escola pública estadual, sou professor da Rede Pública Municipal de São Paulo, sou filho de nordestinos, estamos em Guarulhos há mais de 40 anos, eu vim para cá com 2 meses de idade, tenho atuado na Câmara Municipal na defesa de pautas importantes, como a questão da moradia, como a questão da educação, da defesa da escola pública de qualidade. Tenho defendido também lá as pautas relativas à questão dos negros e negras na cidade de Guarulhos. Debatemos também a questão da mobilidade urbana. Enfim, temos um mandato atuando em algumas áreas. Eu fui secretário municipal de cultura, então tenho a pauta da cultura também. Durante 3 gestões, estive à frente da nossa Secretaria Municipal de Cultura. Ele ficou a vida toda no PT, agora mudou para o PSOL, mas é a mesma linha de entendimento. Edmilson, talvez o Edmilson seja um dos remanescentes de vereadores que eu considero assim, mais ideológico, que tem que pensar a cidade mais ampla. Eu sinto falta disso, Edmilson, dos legisladores e os que estão querendo ir até a Câmara, de pensar a cidade de uma forma mais macro. Roberto, tem um grande problema que atinge Guarulhos e imagino que atinge outras cidades, mas aqui a gente sente pela proximidade, que diversos vereadores, né, acabam se transformando e substituindo ações que deveriam ser responsabilidade do poder público. Ele se apequenou o legislativo. O vereador diminuiu a sua possibilidade de intervenção, que a nossa intervenção é na fiscalização do executivo, a nossa intervenção é na propostas de projetos e ações que possam ser implementados pelo Poder Executivo, na criação de leis, no acompanhamento orçamentário, no elo de ligação entre a população da cidade de Guarulhos e o Poder Executivo. Mas o que nós vemos hoje? Mandatos de vereadores que varrem a rua, que cortam a grama, que pintam guia, que distribuem remédio, que distribuem cesta básica, ou seja, não é função do vereador fazer isso. Mas o vereador faz isso porque ele quer ganhar voto, mas não é função dele. A função dele, quando ele está varrendo uma rua, distribuindo cesta básica, distribuindo remédio, ele está deixando de lado o seu papel principal, que é o papel da fiscalização. E fora, nós precisamos também que a Câmara Municipal esteja qualificada do ponto de vista de projetos que se quer para a cidade de Guarulhos, né? Não podemos esquecer que nós temos aí os últimos 3 prefeitos da cidade de Guarulhos, são oriundos da Câmara Municipal. Tiveram o início das suas carreiras políticas como vereadores. Bem lembrado. Então, ou seja, ali é um celeiro, é um local onde as pessoas, os vereadores e vereadoras que estão lá, têm a possibilidade de acumular conhecimento para poder colocar à disposição da população. Por isso que os 3 últimos foram oriundos da Câmara Municipal. Só que a Câmara está diminuindo o seu poder, como você mesmo disse. A Câmara hoje, daqueles embates calorosos, ideológicos, aqueles embates onde você acompanhou e teve, você é um arquivo vivo da cidade, porque você registrou muitas cenas, você tem um arquivo pessoal fantástico de imagens, né, que ninguém tem, nem a própria Câmara tem essa imagem, tem lá as atas, mas a ata é muito fria. Se pega as suas imagens ali, você filmando, chamava VHS, devia ser, né? VHS, nossa, aquelas fitas ainda, né? Verdade. Você tinha ali aquele embate ideológico, aquele embate do ponto de vista de que caminho a cidade deveria tomar, mais à direita, mais à esquerda, mais ao centro, mais avançando para a questão da participação popular ou menos, enfim. E hoje nós não temos. Hoje a Câmara Municipal é pautada pela ausência de sessões.
Eu gostaria que o Edmilson, eu gosto muito do Edmilson, então dá a impressão que eu estou puxando brasa para a sardinha dele, não é isso. Mas eu gostaria que você explicasse para os nossos telespectadores a importância de ser vereador, não ser aquele vereador que de fazer tapa-buraco, de pensar. Eu gostaria que você falasse da importância mesmo do vereador discutir com o secretário, saber como é que é a lei orçamentária. Eu gostaria muito que você ajudasse a gente a passar para esse povo a importância que é ser vereador, Edmilson. Na verdade, Roberto, o que acontece? Eu costumo dizer o seguinte, eu estou no meu 3º mandato de vereador e digo, eu não sou vereador de qualquer cidade. Eu tenho que me colocar nessa posição de ser vereador de uma cidade que é maior do que a maior parte das capitais brasileiras. Sim. Eu tenho que me colocar no lugar que sou vereador do estado economicamente uma potência, como é o estado de São Paulo, e eu sou da 2ª cidade do estado de São Paulo, nós só perdemos para a capital. Então eu tenho que me colocar como vereador nessa grandeza. Eu não posso fazer um mandato de vereador acanhado, a gente tem que fazer um mandato com o tamanho da cidade exige. Então, ou seja, quando você tem essa função do vereador diminuída pela própria atuação dos vereadores, é pela própria atuação. Porque quando você troca a fiscalização por varrer a rua, as pessoas falam, olha, tá vendo o vereador trabalhando, mas ele não foi eleito para isso. Um gari de luxo como esse, você põe um vereador para varrer a rua, é muito caro. Acaba saindo muito caro. Ah, não, mas o vereador aqui está arrumando uma situação aqui ou acolá. Na época de eleição vale tudo. E depois, os 4 anos, ou os 3 anos, 3 anos e meio, todo mundo se esconde e aparece somente no momento eleitoral. Então eu costumo dizer que a cidade, a Câmara Municipal está perdendo de fazer debates que as próximas gerações vão nos cobrar. Por exemplo, nós não conseguimos ainda debater uma política de meio ambiente para a nossa cidade. Porque nós temos uma devastação que anda a passos largos na nossa área de proteção ambiental. Bom, você é morador do Taboão e sabe o que era a qualidade de vida do Taboão com a mata preservada. E hoje a qualidade de vida que está lá, por conta da poluição, por conta do trânsito, por conta dos diversos problemas que acontecem, nós temos que discutir a questão do meio ambiente. E onde que a gente vai discutir a questão do meio ambiente? Com um vereador que está preocupado em varrer a rua? Com um vereador que muitas vezes não vai ler um texto, não vai se aprofundar, não vai ter um seminário. A Câmara tem que puxar esse movimento. O Legislativo Municipal ele pode ajudar muito a cidade se ele puxar esse movimento. Eu estou falando de meio ambiente, mas eu poderia falar de uma outra área. Qual o projeto de médio e longo prazo que a gente tem para os esportes na cidade? E eu não estou falando de futebol apenas. Então tem muito parlamentar que ele acaba tendo envolvimento com o futebol de várzea, que é salutar, é importante e tal, mas também porque se vê ali uma possibilidade de voto. Mas nós não vamos falar da ginástica, nós não vamos falar do handball, nós não vamos falar do basquete, nós não vamos falar do atletismo, nós não vamos falar do boxe. Ou seja, existe uma gama grande de esportes que a gente tem que pensar isso pelo menos aí no médio e no longo prazo, senão a gente acaba fazendo a política. A Câmara poderia contribuir com isso. Edmilson, seria legal você explicar para esse povo que o vereador, de uma forma ou de outra, ele determina o preço da passagem de ônibus, não que seja diretamente, mas ele pode pressionar a questão do IPTU, a qualidade do transporte público, a qualidade da saúde, da educação. Isso deveria passar, pelo menos deveria passar, pela discussão na Câmara Municipal. Exatamente. E fora... Por isso, saber escolher bem o vereador. São temas importantes, porque, na verdade, às vezes você verifica... nós temos um transporte público hoje, que ele é público, mas ele é concedido, é uma concessão para algumas empresas, que nós precisamos debater, nós precisamos mudar esse sistema, na minha opinião, é a minha opinião pessoal particular aqui, e do meu partido também, do PSOL, que nós devemos migrar para um sistema totalmente público de transporte. Por que eu digo isso? Porque hoje a gente está na mão das empresas. Hoje o horário que o ônibus passa, se o carro está limpo, se o carro não está limpo, fica tudo nas mãos. Nós não temos nenhum controle. Até a planilha de custos é elaborada pelas empresas. A prefeitura acaba, direito, a prefeitura acaba apenas ratificando isso. Então, eu acho que é uma vergonha. Então, a Câmara Municipal, como você falou, determina o imposto, determina o zoneamento, se nós vamos deixar mais áreas para preservação ou vamos autorizar desmatar e construir mais casas.
determina onde vai estar os nossos núcleos industriais através do zoneamento. Isso passa pela Câmara. A vinda de empresas? Sim, e as alíquotas de impostos, tudo isso passa pela Câmara Municipal. Então, ou seja, tem muita gente que fala assim, mas eu sou... o vereador, ele é pouco importante, eu priorizo o voto do prefeito. O vereador não é. Na verdade, nós temos 34 vereadores e vereadoras que eu costumo dizer, se cada um se preocupasse em debater 2 temas, 2 áreas, mas não é debater da boca para fora, aprofundar, fazer um curso, ouvir especialistas, ir a outras cidades brasileiras para ver como que é, ir até outras cidades no exterior para ver, isso traria para nós um caldo de elaboração de um projeto de cidade para os próximos 50 anos. As cidades como São Paulo, como Belo Horizonte, que foi uma cidade planejada, como é Brasília, embora seja a capital, mas lá tem muito disso, como tem outras que a gente pode, Curitiba, que a gente pode citar, eles pensaram um projeto maior. Então, ou seja, para a gente fazer uma transformação em tal item, seja ele na educação, na moradia, nós temos que planejar agora para o efeito ser daqui 10, 12 anos. Isso a Câmara Municipal perde muito tempo discutindo coisas, na minha opinião, pouco importantes. A própria questão, a própria ausência hoje de uma transmissão das sessões, que está totalmente paralisado, nós não temos. A população não sabe o que está acontecendo lá. A população não sabe como é que está votando o vereador. E me dá a impressão que é má fé, viu? Nós aqui eu consegui fazer uma transmissão a baixo custo. Sim. Me dá a impressão que existe uma certa má vontade, talvez não seja essa palavra, mas... O que eu defendi o tempo inteiro na Câmara e continuo defendendo, mas sou voz distoante lá, é que a gente retome o canal e o espaço da TV Câmara. A TV Câmara se transforme na TV, através do Legislativo, na TV oficial da cidade, tendo o sinal 24 horas. No horário de sessão se transmite a sessão, mas no restante do horário se inclui programação de interesse da cidade. Seja um programa cultural, seja um programa esportivo, seja um programa jornalístico em vários horários. Isso vocês que são jornalistas e têm expertise nisso, qual que seria? Vocês teriam acesso a estes espaços e, obviamente, que o poder público não pode pagar para vocês, mas vocês teriam um sinal aberto de tempo inteiro, com boa qualidade, e vocês poderiam comercializar aí os patrocínios. Isso é previsto pela lei, a gente pode fazer isso, não teria problema nenhum, e nós teríamos mais programas produzidos na cidade. Eu estive em Jacareí, o ano passado, não, o ano retrasado, 2018, eu estive em Jacareí, fui fazer uma visita a um vereador amigo, lá em Jacareí, e quando eu cheguei, na porta tinha um link, e eu olhei de longe do carro, antes de estacionar o carro, falei, bom, deve estar a TV local aqui, a retransmissora da Globo, ou do SBT, ou da Band, deve estar aí. Quando eu me aproximei, Roberto, era um carro dos mais modernos, de link da TV Câmara. Então, ou seja, o link vai para o bairro, faz a transmissão do programa lá. Isso nós poderíamos disponibilizar para vocês, jornalistas, para vocês que trabalham nesse meio, dizer, olha, vai estar à disposição para fazer. Então, você poderia hoje fazer uma entrada ao vivo, você aqui no estúdio, e um repórter seu, lá no bairro dos Pimentas, tratando de um problema daquela região. Isso poderia... Então, isso é pensar grande. Isso é transformar a TV Câmara no principal instrumento de comunicação da cidade. A audiência é baixa, não é tão baixa assim não. Se tiver divulgação, se tiver programação, porque a tecnologia está andando rápida. Essa história do sinal aberto, do sinal fechado, com a questão digital, com as novas formas aí, não existe. Você consegue ter acesso. Então eu defendo que tenha um protagonismo. Eu estou falando de algumas coisas aqui que a Câmara poderia ser protagonista. Só para falar uma outra coisa, Roberto, perceba, a Lei Orgânica Municipal, ela prevê plebiscitos. Guarulhos nunca realizou um plebiscito. O que é o plebiscito? Você tem um tema da cidade que é polêmico. O que você faz? Em vez da Câmara, com a maioria deste ou daquele governo e do governo definir, você pode chamar o povo para definir. Entendeu? Nós temos, por exemplo, essa questão, se a gente vai continuar considerando aquela encosta do Cabo Sul como área de preservação, ou se a gente vai permitir equipamentos como o novo aterro sanitário. Lá o Cabo Sul, ter um novo aterro lá, que eu chamo de lixão, não vai impactar só o Cabo Sul. Eu tenho um professor meu que mora na Vila Galvão e dependendo como está batendo o cheiro de lá, chega na Vila Galvão.
Quem está ali no Continental, entendeu? Quem está ali no Cambará, quem está ali pertinho vai ter todo esse impacto. Ou seja, a cidade precisa ser ouvida sobre isso. Eu estou citando um tema. O transporte é a mesma coisa. Então nós poderíamos ter um instrumento de plebiscito de ouvir mais a população. Todos os prefeitos, pelo menos desde que me entendo por gente, nunca chamaram e nunca tiveram coragem de chamar um plebiscito. De dizer, olha, sobre esse tema aqui, eu quero que a população defina. E hoje em dia com a tecnologia é muito fácil. E veja como os erros nós pagamos até hoje. Guarulhos tinha um ramal ferroviário com 8 estações que ligava a zona norte de São Paulo até a base aérea, porque eram os lugares mais populosos. Então a gente já tinha um ramal estabelecido. O que aconteceu? Deu na cabeça, não, vamos tirar. E se tirou. Aonde que passa o corredor de ônibus hoje que não passa bem? Ele passa mais ou menos onde é o ramal. Mais ou menos. O corredor da MTU. Se nós tivéssemos lá atrás ouvido a população, ouvido os especialistas, há 60 anos atrás, 70 anos atrás, hoje nós teríamos um transporte sobre trilhos na nossa cidade. Sem precisar desapropriar, utilizando o mesmo percurso, modernizando a instalação, colocando equipamento. Ah, vereador Edmilson, mas isso é sonhar demais. Na capital não tem metrô para todo lado ainda, mas alguém teve que começar o metrô de São Paulo. Alguém diz, não, nem que eu faça 5 estações, vou fazer 5 estações, é melhor do que não ter nada. A mesma coisa aqui, nós vamos pensar o transporte coletivo com essa grandeza, porque na verdade, você tem um trabalhador hoje que sai para trabalhar às 4 horas da manhã, entendeu? Para chegar no seu local de trabalho às 6h40, 6h50, e quando ele retorna, ele sai do trabalho às 5, 5h30 e chega em casa às 10 horas da noite, ele poderia, nesse tempo que ele está no trânsito, ele está com a família dele, ele está no lazer, ele está estudando, ele está se aperfeiçoando até na própria profissão que ele tem. Então essas coisas a Câmara Municipal precisa discutir. Araci, preciso falar com você, Araci. Araci Borges, lá do Arquivo Histórico, está falando, dali Edmilson. Obrigado, Araci. Um abraço. Maxwell Chagas, nosso amigo, melhor vereador de Guarulhos, está no pessoal. Sérgio Lopes, isso faz mais de 60 anos, o pior... mas tudo bem, mas faz falta o trem. Faz mais de 60 anos, mas já faz falta, até hoje. Alberto Rezende, o poder pelo poder gerou um processo vicioso de políticos engessados, sem o compromisso com o nós, e sim compromisso com o eu. Verdade. Sérgio Lopes, pessoal e lixo para quem defende o pior e não estão acompanhando o cenário nacional. Eu não entendi bem o que você quis dizer, mas tudo bem. Leoberto Esteves, o pessoal tem o privilégio de ter o melhor vereador da cidade de Guarulhos. Parabéns, Edmilson. Luiz Carlos Silva estava dizendo 50 mil. É o meu número. É o número dele. Muito bem. Quais são os grandes desafios para os próximos 4 anos, Edmilson? E, na verdade, não vamos fazer uma outra que já está acabando quase o nosso tempo aí. Por que Edmilson Souza? Por que eu devo votar em Edmilson Souza e não em outro? Eu acho que primeiro, Roberto Samuel, eu vou ser bem sincero, eu sempre digo o seguinte, óbvio que eu estou pedindo o seu voto, quero o seu apoio, mas eu sempre digo para a pessoa, compare. Não deixe de votar num outro candidato e votar em mim por uma questão de amizade. Não, eu sou amigo do Edmilson, não vote porque é meu amigo. Vote porque compare. Entendeu? Eu vou votar no Edmilson porque eu vi uma fala dele lá e gostei. Não, mas você tem que estudar o que eu estou fazendo. Porque pode ser que eu não seja merecedor do seu voto. Tem outros candidatos na cidade que são merecedores de estar na Câmara Municipal. A Câmara Municipal de Guarulhos e a cidade de Guarulhos têm uma dívida histórica com as mulheres. As mulheres, que são mais de 50% da população, estão com uma subrepresentação na Câmara, com apenas 4 cadeiras em 34. Os negros na Câmara Municipal estão subrepresentados. Então, ou seja, por que eu digo isso? Obviamente que a gente está em campanha pedindo voto para a gente, mas eu digo, pesquise, estude. Se eu pudesse dar um motivo por que votar em mim, é porque a gente tem a generosidade de entender que nós não sabemos de tudo. Por ser professor e por ser educador, que eu não falei no começo de passagem, eu compreendo que esse processo de construção de uma cidade melhor é feita a muitas mãos. Então eu acho que essa generosidade que a gente leva para a política, de reconhecer que existem pessoas importantes que deveriam ter mandato, deveriam estar na Câmara. Pessoas que a gente tem mais a proximidade
ideológica, outros um pouco mais distantes, mas eu acho que a Câmara mereceria estar. Então, eu acho que tem que fazer uma boa escolha. Se eu fosse um eleitor, olhando de fora, observando de fora, talvez o ponto forte nosso seja discutir as coisas com sinceridade e discutir de forma aprofundada. Vir aqui de falar de transporte público, você tem que ter dado para falar. Vir aqui falar das finanças públicas do município, você tem que ter dados para falar. Você tem que estudar, tem que pesquisar. E eu considero que o trabalho que a gente faz é ter esses elementos para quando a gente dá uma entrevista, quando a gente é perguntado na rua, a gente tem uma informação de qualidade para passar para as pessoas. Tem muita gente querendo chegar na Câmara Municipal, mas não tem a menor ideia do que é aquilo. Por isso que eu falei para o Edmilson Souza que os vereadores nos últimos anos têm que se apequenando, né? Eles não têm a menor ideia do poder que eles têm, e aí qualquer coisa leva para a Justiça, para o Ministério Público, quando a função deveria ser dele. Então, ele vai sempre se reduzindo e estamos nisso. Por isso que é importante a renovação, mas é importante também termos vereadores com qualidade e com conhecimento. Por isso que eu defendo que também tenha a renovação, mas que também vocês possam escolher vereadores experientes como o Edmilson. Por isso que trouxemos eles aqui. Não tinha ele tem a agenda meio apertada, mas a Tabata acabou trazendo. Ele foi uma grata surpresa. Obrigado, Edmilson. 5 minutos para você pedir seu voto. Então tá bom. Bom, eu queria dizer aqui, eu pedi o voto não só para mim. Eu acho que Guarulhos tem uma chance nas mãos de eleger, de fazer uma troca do atual governo que está aí, do atual prefeito que está aí, mas uma troca com qualidade. O PSOL lançou a professora Simone Carleto candidata a prefeita. Guarulhos nunca foi governada por uma mulher. Eu acho que chegou a hora. Chegou a hora da gente demonstrar que Guarulhos pode entrar para a história do Brasil como uma cidade que respeita a diversidade, como uma cidade onde as mulheres têm a oportunidade de demonstrar tudo aquilo que elas são capazes. Então, faço aqui um pedido de voto especial para a Simone Carleto, candidata a prefeita número 50. Faço um pedido de voto também especial a todos os meus companheiros e companheiras que compõem essa chapa de lutadores e lutadoras de vereadores, de candidatos a vereador para o PSOL. Todos nós começamos com 50. Então temos lá vários nomes. Vocês podem entrar no site do partido, que é PSOL Guarulhos. Pode entrar no Facebook também, tem o Face do partido, onde lá tem todas as candidaturas e o histórico de cada candidatura. Por fim, aqueles que já acompanham, que conhecem o nosso trabalho ou que viram a nossa atuação, se puderem nos ajudar, se puderem ajudar a multiplicar, precisando de material, a gente tem lá um delivery de material, então a pessoa liga e tal, a gente entrega na casa, um companheiro leva e tal, se puder ajudar com uma plaquinha, se puder ajudar com adesivo no carro, se puder nas redes sociais, acompanhando, compartilhando, comentando, distribuindo ali de forma digital o nosso material de campanha. Então é isso que eu queria pedir e pedir que a gente saia do dia 15 de novembro com uma cidade melhor, com uma cidade que possa voltar a ter esperança de que esse município não deve apenas ser conhecido como o local do aeroporto. Tem muito candidato por aí que diz, não, Guarulhos é importante porque tem o aeroporto. Não, Guarulhos é importante porque tem muita indústria. Não, a Guarulhos é importante porque aqui nós somos cortados por três rodovias importantes, Fernão Dias, que margeia, Dutra, que corta, e Trabalhadores, que corta. Não é isso também. A minha opinião é o seguinte, o que nós temos mais valioso na nossa cidade é o nosso povo, é a nossa população, é a nossa diversidade. Se andar por Guarulhos, você se depara com uma grande indústria, mas se anda um pouquinho mais, você vai ver uma plantação de alface, uma agricultura sendo feita ali. Se você andar mais um pouquinho, você vai, por exemplo, esse final de semana eu tive no Água Azul, que é um dos lugares mais bonitos da cidade. Infelizmente está abandonado, mas é um lugar que é lindo, que se você projetar há 50, 60 anos atrás, era algo muito simples, como era o Lago dos Patos na Vila Galvão. Lá pode ser uma nova referência para aquele povo da periferia, para aquele povo do lado de lá da cidade. Então eu acho que a gente pode sair do dia 15 com uma perspectiva melhor, com uma cidade que possa bater no peito e dizer, eu sou Guarulhos.